Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo e eu estava morrendo de saudades de gravar vídeos aqui pro canal, de trazer mais informações, de trocar mais figurinhas com vocês, de atualizar, né, as nossas playlists. Eu fiquei um tempo assim trabalhando demais e um pouquinho sumida. E ambulância. Ui. Mas vamos lá, que o assunto hoje é informativo, espero ajudar vocês, espero realmente ser útil com essa dúvida de muitos pedidos deixados aqui nos comentários de diversos vídeos aqui do canal. Vamos falar sobre médium empata ou sensitivo. O que será que é? Me acompanhe. O que é o médium empata e o que é o médium sensitivo? Para começar, a gente já esclarece que isso é só uma questão de termos. Empata e sensitivo significam a mesma coisa. Será que você é médium empata ou sensitivo? Qual é o tipo de nomenclatura que você prefere usar? Eu prefiro a palavra sensitivo. Agora a pergunta que fica é: quais são as características do médium empata sensitivo? Então eu trouxe algumas características aqui para vocês. E vocês podem analisar a si mesmos para ver se enquadram em todas essas características ou em algumas delas. Eu vou tentar fazer esse vídeo de uma maneira diferente. O médium sensitivo, ele tem uma espécie de percepção aguçada. E a sensibilidade do médium sensitivo é proporcional à luz que ele carrega. O que é luz, Fernanda? Fernanda, o que é luz? É um raio em cima da pessoa? O que é a luz? É um farol? Farol. Luz é igual a força, que é igual a fé. E luz também é conhecimento. Ou seja, é dado a cada ser um determinado conhecimento, um determinado nível de conhecimento. Conhecimento também vem por merecimento. Mas se você é capaz de ter esse conhecimento, então você precisa ser capaz de saber o que fazer com esse conhecimento. E aí entra a fé, pois muitos médiuns, mesmo os empatas, sensitivos, eles também duvidam da própria capacidade que eles têm de perceber as coisas. Aí é o grande aprendizado do médium em sua vida. É por isso que ele tem essa mediunidade, para que ele aprenda também a ter fé. Acompanhe o meu raciocínio. Imagine um determinado indivíduo que é um médium sensitivo. Essa luz que eu me refiro, ela varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas em que essa luz, ela é muito forte, ela é muito grande, ou em outros ela é um pouquinho menor, outros ela é gigante, outros é mediana. Não importa. Cada um tem a sua, cada médium sensitivo tem a sua luz, como qualquer indivíduo tem a sua luz. Mas o que eu quero dizer, e aí você precisa acompanhar o meu raciocínio, como se isso fosse uma história em quadrinhos, mas eu não sei desenhar para mostrar para vocês, então vocês tentem imaginar, tá certo? Esse indivíduo, que é médium sensitivo, está caminhando numa rua muito escura. Então a luz dele ilumina por onde ele atravessa. Vai clareando as ruas por onde ele passa. Ele sabe, por exemplo, porque como ele enxerga melhor, como ele tem mais luz que as outras pessoas, ele sabe, por exemplo, se ele deve virar à esquerda, se ele deve virar à direita, se porventura ele pode ser assaltado naquela esquina ou em outro local, ou não vai ser assaltado, qual é o local mais seguro por onde ele deve passar. Isso significa intuição. Se porventura ele vai pedir uma informação a uma determinada pessoa neste caminho, para descobrir um local X em que ele queira chegar, essa pessoa passa a informação errada. O médium sensitivo sabe perfeitamente que aquela pessoa está mentindo para ele e vai saber que não deve ouvir os conselhos, as dicas daquela determinada pessoa. Ou seja, o médium sensitivo sabe muito bem quando alguém mente para ele. Como a mediunidade, ela ainda, olha que eu falei ainda, né? Porque eu acredito nisso. Ela não é ainda uma prova concreta para bater boca com alguém,
provavelmente esse médium vai ficar quieto, não vai retrucar, vai deixar a pessoa lá na mentira dela, achando que está fazendo grande coisa, achando que está atuando num grande teatro, achando que virou Fernanda Montenegro, mas não é bem assim, não. Mas ele lá no fundo sabe que aquela pessoa está mentindo e vai perder completamente a confiança. Você que já me mentiu alguma vez na vida? Por onde o sensitivo caminha, por onde essa pessoa iluminada caminha, ela vai atraindo para si como se ele fosse um imã, as energias negativas, as emoções turbulentas que estiverem em qualquer ambiente onde ele esteja. Ele pode entrar nessa rua escura, abrir uma porta em determinado local e haver uma pessoa ali, ela está triste, ela está com raiva, ela está com ódio, ela está planejando um assassinato, ele vai perceber algo de ruim. Conforme for o grau da sua percepção, ele vai saber com exatidão o que aquela pessoa está passando, ou ele vai simplesmente perceber que não está bom aquele local, que tem alguma coisa de errado ali. Nem sempre vai ter exatidão. A maioria das pessoas não tem essa exatidão. São raras as pessoas que têm. No entanto, ele vai perceber. Agora, por exemplo, imagine que ele abre uma porta e estejam presentes muitas pessoas com problemas emocionais, com problemas financeiros, com problemas de existência, sabe, independente, assim, e também com problemas de dores físicas. O médium vai ficar como? Esse sensitivo vai ficar como? Ele vai surtar, ele vai odiar estar no meio daquelas pessoas, porque o que ele vai fazer? Ele é um imã, ou seja, uma esponjinha, como se diz muito no meio. Ele vai sugar, ele vai atrair todas essas energias, todas essas situações para si. E isso vai ser um problema, sim, na vida dele. E diante disso, eu já adianto. Qual é o erro do médium? É não saber, é desconhecer muitas vezes que ele é sensitivo. E não saber o que fazer com essas energias. Ele tem que aprender a perceber as energias no ambiente e não sugar para si. Ele tem que perceber a energia de uma determinada pessoa, o problema que ela está passando, físico, emocional, espiritual, não importa. Poder trabalhar a energia daquela pessoa, ajudá-la, porque é sua função, e saber pegar essa energia e jogar para o universo, desejando que ela se transforme em coisas boas a partir de então, mas não trazer para si. O erro do médium muitas vezes é achar que tudo aquilo que está ao redor dele, mas ele não sabe, ele acha que é seu. Às vezes ele pode se apaixonar ou achar que está apaixonado por alguém que é apaixonado por ele. Isso já aconteceu comigo. Há muito tempo, mas há muito tempo atrás. Meu Deus, eu tô velha quando eu falo há muito tempo. Ai, gente, esquece. Corta. Mas certa vez eu achei que eu gostava de uma pessoa, de um rapaz, que na verdade ele gostava de mim. Mas bastou ele sair da minha frente que eu percebi, nossa, cadê aquilo que eu estava sentindo? Não era meu. Eu não sabia. Eu não tinha essa informação. Portanto, essa questão de ele estar andando por qualquer local e ir se transformar num imã em que tudo vai vindo para ele, faz parte de uma das características do médium, que é o lado esponja e esse lado da percepção. Porque, na verdade, o médium sensitivo é um dos sentidos. Compreendo, eu já falei isso em algum vídeo, mas como esse é um vídeo exclusivo para esse estilo de médium, então eu repito aqui. O médium sensitivo, ele tem os seus próprios sentidos físicos já aguçados. Ele vai perceber melhor os cheiros, o gosto, ele vai ouvir melhor, ele vai enxergar melhor. É como se ele fosse Superman, assim, sabe? Visão raio-x, esse tipo de coisa. Então ele tem esses sentidos aguçados, uma super sensibilidade. Só que além dessas sensibilidades, então ele tem tudo isso. Ele tem essa questão de sugar, como se fosse curar uma pessoa. Só que ele ainda muitas vezes não sabe, a maioria das pessoas não sabe, porque há muitos sensitivos em vários graus. Ele não sabe que o fato dele tirar essa energia, ele também tem nas mãos dele. Aí entra a fé, aí é a questão da luz. O poder, digamos assim, que nossa outra palavra, eu não gosto muito de poder, mas a habilidade, é isso. O talento de transformar essas energias ruins em energias boas. Aí entra mais ou menos um comparativo de transformar a água em vinho, só que no caso, energia ruim e energia boa. E o médium sensitivo pode aliviar dores físicas, espirituais, emocionais,
confusões mentais, inclusive de qualquer pessoa. Seja lá a proporção que esse sensitivo carrega, mas ele pode ajudar imensamente o outro ser humano, aliviando todos os males que ele carrega. Mas ele precisa aprender que isso não é dele e precisa aprender que aquilo que ele pega do outro, porque são duas confusões. Aquilo que ele acha que é dele e aquilo que ele pega do outro, mas ele não, ele sabe que não é dele, mas ficou nele. Ele precisa se limpar. E aí entra a bendita, a beleza, a magnitude da fé. Por onde esse médium caminhar, pessoas estranhas vão vir conversar com ele, porque no meio da escuridão apareceu uma luz, e aqueles que são ávidos, desejosos por enxergar melhor, vão procurar quem? Mesmo que sem saber por que estão fazendo aquilo, eles vão procurar um médium sensitivo. Por favor, fala comigo. Eu não sei por que, eu tenho que contar uma coisa para você, eu não sei por que isso, não sei por que aquilo. Mas as pessoas vão falar. Mesmo aquelas que ele não conhece, vão procurar porque o médium sensitivo é digno de confiança. Além dessas características, o médium sensitivo, ele tem uma certa propensão a vícios como cigarros e bebidas alcoólicas, além de remédios, mesmo simples analgésicos. Porque como ele ainda não sabe, ou ele ainda não consegue, porque isso requer um grande avanço. Isso que eu estou falando de ele conseguir se livrar de tudo, ele é um pouco muito avançado até. Então ele precisa de interferências físicas fortes para poder se livrar de muita coisa. Muitos cantores, muitos poetas famosos que deixaram grandes obras na história do homem eram médiums sensitivos e por não conseguirem se controlar o que sentiam, eles acabavam mergulhando não só nessas drogas leves que eu estou falando, mas em drogas ainda mais intensas, mais pesadas, porque eles não conseguiam, eles não tinham força e também não tinham conhecimento de lidar com tamanha dor que sentiam por carregar o mundo nas costas, sem saber que estavam carregando. Porque assistir ao noticiário é uma tortura. Às vezes, chicote, às vezes acorrentar o médium e batê-lo fisicamente pode não ser tão dolorido quanto ele ver o sofrimento de outra pessoa. Acreditem nisso. Os médiums sensitivos são muito criativos também, porque por onde eles estão passando nessa rua escura e conforme as circunstâncias, as coisas vão acontecendo, eles têm ideias. E isso significa no seu trabalho, na sua casa, diante dos seus sonhos, mas eles têm ideias, muitas vezes dentro do lado artístico, mas mesmo aqueles que não têm tendência às artes, eles vão ter ideias de solucionar problemas e de espalhar ainda mais, quando mais conscientes, essa linda luz que carregam, porque quanto mais eles colocarem para fora, quanto mais eles ajudarem, quanto mais eles compartilharem o conhecimento que eles têm, porque eles sabem de coisas que nunca lhes foram ensinadas, eles têm conhecimento simplesmente, então eles conseguem aumentar ainda mais essa luz, e eles, ao compartilhar isso, então eles aumentam ainda mais essa luz e assim conseguem se dar a chance de praticar a fé em si, neste caso, mas sempre devemos colocar na seguinte ordem: a fé em Deus em primeiro lugar, a fé na espiritualidade, a fé nas entidades e a fé em si mesmo. Essa hierarquia deve ser mantida sempre, em qualquer circunstância. A partir do instante em que esse médium, esse sensitivo está caminhando em ruas escuras e tantas coisas acontecem ao seu redor, quando ele consegue entender, ter a consciência plena de que ele tem essa função, então ele vai conseguir caminhar e chegar ao fim de tanta escuridão, ele vai olhar para trás e ele vai ver, nossa, quem te viu, quem te vê, né? Estava tão escuro antes e agora está tudo tão diferente. E assim ele vai ajudar outros sensitivos em potencial nessa grande luta que é espalhar o bem no mundo terreno. Espero ter sido útil para vocês e com esse exemplo, essa brincadeira, eu tenha conseguido deixar mais claro a questão do médium empata ou sensitivo, que é a mesma coisa.
Todos nós temos isso em algum grau. Se você tem essa mediunidade com você, se você tem essa sensibilidade com você, o que você não pode fazer é duvidar dela, pois estará duvidando da luz que Deus te deu. Confie e siga adiante. Muito obrigada pela sua companhia. Beijos na alma. Fiquem com o nosso Pai. Que Ele nos abençoe sempre. E até o próximo vídeo.